Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Number Green. Eu sou o Pedro e hoje falaremos sobre a história da Ferrari. A Ferrari se tornou hoje muito mais do que apenas uma fabricante de automóveis ou um automóvel em si. É objeto de desejo em todo o mundo, comparada muitas vezes a joias raras e grandes obras de artes. Mas afinal, como tudo aconteceu para que ela chegasse nesse posto hoje? É isso que vamos falar agora. E dessa vez, para poder falar da Ferrari, a gente vai ter que entrar muito na história de seu fundador, o famoso Enzo Ferrari, que eu ouso dizer que não é tão famoso quanto a marca, mas proporcionalmente é tão grande quanto ela. Enzo foi uma pessoa muito polêmica, uma figura que tem muitas histórias, mas hoje a gente vai tratar dela em função da Ferrari. Então, como que surge toda essa história? Entrando na história de Enzo, nós temos 1898 como início de tudo, que é o ano de seu nascimento. Ou seja, Enzo é lá da época que o paralelepípedo ainda era um instrumento de guerra e não algo para fazer estradas, que também hoje já não é de grande valia. Quando jovenzinho, ele queria ser ou cantor ou piloto. Bom, ele é o fundador da Ferrari, então acho que essa história já está contada por si só. Mas fato é que ele optou pela segunda opção e se envolveu nessa carreira de piloto, participando de várias corridas e futuramente, inclusive, se tornou o piloto oficial da Alfa Romeo, onde construiu uma história muito bacana que inclusive depois virou responsável por essa divisão de corridas da marca. E você deve estar se perguntando, tá, mas onde que começa a história da Ferrari? A história da Ferrari começa em 1929, quando ele decide criá-la, só que ainda como uma divisão da Alfa Romeo, mas já era a primeira equipe automobilística independente das fábricas, mas ainda não fabricava carros, só patrocinava pilotos e carros já existentes. Somente por volta de 1939, ele de fato se separou da Alfa Romeo e foi criar algo próprio. Porém, isso foi durante o período de Segunda Guerra, então o que foi criado foram alguns equipamentos e apenas alguns automóveis, alguns protótipos, um deles o modelo 815, chamado assim porque na época ele ainda tinha um vínculo contratual com a Alfa Romeo, então ele não poderia colocar o seu sobrenome nas suas produções. Só em 1946, com o fim da Segunda Guerra, o fim do regime de Mussolini e o fim do contrato, que ele conseguiu finalmente criar algo com o seu nome. E essa primeira criação foi o 125S, a Ferrari 125S, que foi feita inicialmente para as pistas e ficou aí mesmo, mas era algo que chamou muita atenção na época. A gente está falando aqui de um motor 1.5 de 12 cilindros que entregava em torno de 116 cavalos de potência, o que hoje muitos carros contêm de torque, e tinha uma máxima de 155 km/h, a mesma coisa que meu Nissan Tiida. Porém, para a época eram excelentíssimos números, que chamavam ainda mais atenção pelo formato onde isso tudo foi construído. Segundo os relatos, foi construído em situações precárias, mas por trás disso tudo tinha uma equipe muito entusiasmada e muito competente para poder fazer esse motor V12 que equipou esse modelo, que de fato fez história. Fez história literalmente, porque na primeira corrida desse carro ele foi campeão e a partir daí a Ferrari acumulou diversas vitórias. A partir desse momento, Enzo decidiu então parar de fazer carros só para pista e começar a fazer carro para os seus clientes também, com a ideia de financiar, levantar uma grana um pouco maior para poder investir mais nesse cenário das corridas automobilísticas. Nesse meio do caminho a gente tem também o estúdio Pininfarina, que entra em toda essa história e talvez seja a maior parceria que a Ferrari poderia fazer, que de fato mudou toda a sua história. Eles tiveram parceria até recentemente, mas de fato na época eles já fizeram história lançando o seu primeiro modelo, a 250 GTB SWB, apresentada no Salão de Paris e produzida alguns anos depois com apenas 200 unidades da época, mas o que já era algo bem interessante para a marca. E assim então a Ferrari ia crescendo nesse cenário, ia crescendo no cenário das corridas, ia se tornando uma grande campeã e atraindo cada vez mais desejo pela marca em si, principalmente pelas pessoas que queriam obter os carros da marca e sentir um pouquinho dessa sensação de pista. Porque de fato, os carros começaram a ser produzidos com a mesma tecnologia de pista, só que adaptados para a rua. E os designs seguiam esse mesmo estilo, alinhando a beleza e a performance para esses carros. Então a Ferrari começou a crescer exponencialmente, de uma forma onde todos os grandes ricos da época queriam obter um desses carros e começou a agradar muitas pessoas, exceto Ferruccio Lamborghini, que essa fica por uma outra história, a gente ainda vai contar um pouco dela,
mas o fato é que a Ferrari nesse momento ela crescia de uma forma sensacional. E entre Ferrari e Pininfarina tudo ia de vento em popa, principalmente quando o estúdio pediu para mudar os designs e principalmente a posição do motor, o que depois se torna algo também referência não só dos carros da Ferrari, mas dos carros de todo mundo aí, com os motores traseiros centrais. Mas é aquela velha história, senhoras e senhores, como nem tudo são flores, lá por volta de 1969, a Ferrari começou a passar por alguns problemas financeiros e teve que vender 50% da marca para o grupo Fiat para continuar existindo. Mas isso de fato deu certo e permitiu um crescimento exponencial depois da marca. Que na verdade nem era esse o principal objetivo na época, a ideia era simplesmente não vulgarizar a marca da Ferrari. E de fato eles conseguiram, tornando ela hoje, novamente repito, né, um objeto de desejo para muitas pessoas. Alguns anos depois a gente tem um dos acontecimentos mais tristes da história da marca, que é o falecimento de Enzo Ferrari no ano de 1988. E de fato ele foi a grande personalidade da marca, então a perda dele foi algo inestimável, inimaginável e que trouxe uma sensação de o que faremos agora, mas fato é que quem assumiu foi Lucas Cordeiro, que conseguiu revolucionar a marca nos anos 90, principalmente no cenário da Fórmula 1. Então a equipe começou a investir muito mais nesse sentido. A questão é que de fato nos anos seguintes a Ferrari começou a ter um grande desempenho, tanto que em 1997 ela obteve o vice-campeonato mundial através da lenda, o Michael Schumacher, e os anos seguintes foram de muito sucesso, tanto que de 1999 até 2004 elas ganharam todos os campeonatos de construtores, com a junção de Michael Schumacher e o nosso glorioso Rubinho, que infelizmente aqui ele foi reduzido a apenas um meme, mas de fato é um dos grandes pilotos da história do Brasil e da história da Ferrari também, fazendo com que ela voltasse ao topo, sendo sim um dos grandes responsáveis por isso. Mas voltando à Ferrari, consequentemente, essas várias vitórias fizeram com que as vendas da empresa aumentassem muito mesmo. Então a relação Fórmula 1 e as ruas para a Ferrari sempre foi muito importante, porque um acabava influenciando no outro. E isso acabou fazendo muita diferença em toda a história da marca. Mas fato é que eles começaram a vender tantos carros nessa época que eles inclusive compraram 50% da Maserati e algum tempo depois vieram a comprar os outros 50%. Então hoje a Ferrari é sim proprietária da gloriosa Maserati. Mas de fato, resumindo toda essa história da Ferrari, a gente tem esse cenário que eu contei aqui para vocês, mas é importante ressaltar algumas curiosidades, né? Afinal, uma marca de tanto peso, de tanto impacto, não poderia sair imune de vários fatos muito curiosos que a gente tem por aí. Primeiro ponto de curiosidade, a gente tem a clássica cor vermelha. Não, ela não foi uma coisa imposta pela empresa, não foi uma ação de marketing, foi uma coisa completamente natural. Antigamente, a FIA, que é a Federação do Automobilismo, eles exigiam que todos os carros do Grand Prix italiano fossem vermelhos. Isso acabou pegando na época e hoje isso representa mais de 45% das vendas da empresa, os carros vermelhos. Então realmente o vermelho se tornou completamente icônico, mas de fato é um completo acaso na história da Ferrari. Outro fato bem curioso é que o último carro produzido na era Enzo Ferrari foi a clássica F40, talvez um dos carros mais sensacionais da história da Ferrari, muito desejado até hoje, e na época foi sim a Ferrari mais cara e mais rápida da história. Custava cerca de 400 mil dólares, então era realmente muito caro, mas ela justificou tudo isso porque é realmente um carro espetacular e até hoje quando passa nas ruas é de deixar qualquer fã do esporte arrepiado. E inclusive um adendo nessa história, a ideia inicial da F40 era ter apenas 400 unidades, mas o sucesso foi tanto que eles passaram das 1.300 unidades depois. Outra grande curiosidade que mostra o quão icônico foi Enzo Ferrari é que existe um autódromo que recebe o seu nome, seu e de seu filho, que é feito em homenagem. Infelizmente esse é o mesmo autódromo que teve o falecimento do Ayrton Senna. Então, fato curioso, para nós não é um ambiente muito atrativo, muito agradável, porque de fato Ayrton foi um dos grandes ídolos da história do Brasil, mas fato é que existe um autódromo que faz essa menção honrosa a Enzo e Dino, seu filho. E só pra gente fechar aqui agora então, a Ferrari é hoje a equipe de competição ativa mais antiga da Fórmula 1. Então é isso, galera, fechamos por aqui. Esse foi mais um vídeo, espero que tenham gostado dessa história, uma história um pouquinho mais longa, mas de fato Ferrari merecia essa atenção.
Deixa nos comentários o que você achou, sugestões, qualquer coisa que você queira comentar. Se quiser me mandar um belezinha, vou agradecer da mesma forma. Se inscreve no canal, deixa o like, bora pra mais histórias. Tamo junto, valeu, é nóis e tchau!